Fala rapaziada, sejam bem-vindos a este que é o nosso 103º vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vai ser aí talvez um dos últimos vídeos que eu vou falar aqui sobre Kabbalah, pelo menos nesse conjunto de vídeos, nessa sequência. Depois eu vou ir para outros temas e depois ir variando os temas novamente. Mas no vídeo de hoje vamos tratar novamente aí sim da Kabbalah. A gente vai falar um pouco sobre a Kabbalah, a visão do pensamento na Kabbalah. Eu já falei um pouco sobre isso em vídeos anteriores. Os vídeos que eu vou fazendo acabam tocando em outros assuntos e esses assuntos depois viram vídeos. Então, às vezes, o que eu posso dizer aqui sempre vai ter novidade, mas não pode ser 100% novo. Mas no vídeo de hoje eu garanto que vai ter bastante novidade. A gente vai investigar um pouco aí desse sistema operacional complexo, mais complexo e mal utilizado no universo, que é a nossa mente. E a gente vai descobrir o porquê que, por exemplo, o excesso de informação está matando a gente, quase que por afogamento, por asfixia, e porquê que pensar muitas vezes é, na verdade, um disfarce para tentar controlar, tentar ter controle sobre as coisas. Então a gente vai aplicar aqui o protocolo do vazio fértil. E com esse protocolo a gente vai acessar a nossa sabedoria. Vamos lá? Hoje a gente vai falar então sobre isso, sobre a Kabbalah do pensamento. E para começar a gente tem que citar esse erro de processamento da nossa era hoje em dia. Antigamente, você matava uma população, você deixava ela inculta, você deixava ela limitada, cortando o acesso dela à informação. Por exemplo, dando uma missa toda em latim, tendo os livros todos difíceis de entender, ou a população toda analfabeta. E hoje você afoga a população dando mais informação. A gente hoje sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. A gente tem acesso a todo o conhecimento do mundo aqui no bolso, no celular, no computador, mas a gente tem a sabedoria aí de um chimpanzé. Isso é muito paradoxal e muito estranho, né? O erro aqui é a gente achar que acumular dados, que seria informação a qualquer preço, é o mesmo que evoluir. Mas não é. Você ter dados e informação não é o mesmo que evoluir. O intelecto é uma ferramenta. Se você não souber como pensar, você na verdade é tipo um HD de computador cheio de lixo. Você tem 130 GB ocupados, mas tudo de lixo. Vamos analisar aqui um pouco sobre o que a Kabbalah diz sobre isso. Kabbalah significa literalmente receber. Mas vamos lá. Como eu falei no vídeo anterior, um copo cheio não recebe mais nada. Se sua mente está cheia de certezas, aqui usando a metáfora do copo cheio com as certezas, se sua mente está cheia de certezas, de preconceitos, de opiniões políticas, sei lá, teoria da conspiração, de crenças inabaláveis e ruins, o seu sistema está bloqueado. O seu sistema está ocupado, o seu HD está cheio. E para você baixar um arquivo de sabedoria, a sabedoria infinita, você precisa executar um comando de esvaziar o cache, né? Vamos supor que você tem 130 GB de joguinho, em vez de ter 130 GB de livro. A verdadeira inteligência não é tu saber tudo. Na verdade, a verdadeira inteligência é a capacidade de você se anular, que aqui significa bitul, se anular para receber o novo. Agora vamos desmontar um pouco da ilusão do controle. Existe uma técnica que é a seguinte: pensar é muitas vezes apenas uma tentativa desesperada de você controlar o incontrolável. Você fica ruminando o passado ou simulando o futuro. Será que ela está me traindo? Será que ela está com outro contatinho?
Tudo isso não é muito produtivo, mas é porque, na verdade, seu ego morre de medo da vulnerabilidade. Você começa a criar narrativas, você começa a criar histórias para você se sentir meio que no comando da situação. E a regra é clara: ou você acredita em Deus ou numa inteligência superior, um criador, seja lá o que for que você acredite, mas superior, que rege aí esse sistema, ou você acredita que é Deus. Não existe aí um meio termo. Se você acha que controla, você vive sempre em uma ansiedade, numa falha de sistema. Se você entende que boa parte das coisas você não controla, você entra aí em um tipo de fluxo que vai trazer um tipo de performance máxima. A gente deveria atualizar o software para Muak Shalit al-Halev, que seria a mente domina o coração. Por séculos, essa frase foi interpretada como seja frio e racional, frio e calculista. Isso é errado. Isso aí acaba criando uma pessoa meio robô, meio reprimida. Essa nova atualização que a gente tem que ter no nosso software, na nossa mente, no nosso corpo mental, ela exige que tenha uma interpretação um tanto quanto diferente. A mente domina o coração, mas não domina ele reprimindo a emoção, mas esvaziando para permitir que a sua essência, o seu copo cheio do outro vídeo, que não é essa metáfora do copo cheio agora, brilhe. O objetivo não é você ser um intelectual cheio de dados e informação gelado. É ser alguém tão enraizado na sua própria essência, no seu próprio ser imutável, que você pode aí se dar o luxo de ser totalmente flexível, totalmente vulnerável, totalmente mutável. Deus, nesse caso, essa inteligência, é imutável. E porque ele não muda, ele pode criar mundos infinitos sem perder a sua identidade. Ele pode sempre criar. E ele criou o nosso mundo e nunca perdeu sua identidade. Na verdade, você deve copiar esse algoritmo. Você tem que ter uma base tão sólida que você possa navegar em todo esse caos sem perder nem um pouco do seu centro, do seu eu, do seu self. Então, para hoje, resumindo, o que eu quero? Eu quero que você pare aí de ficar consumindo informação inútil, TikTok o tempo todo, Instagram o tempo todo, YouTube o tempo todo, achando que está aprendendo. Não, você não está aprendendo, tá? Informação sem propósito, na verdade, é ruído. Você tem que, conscientemente, selecionar a fonte pela qual você quer ir receber informação. Vigiar cada vez mais seu pensamento. Quando você estiver pensando muito em um problema, você tem que se perguntar: eu estou resolvendo ou estou tentando controlar esse problema? Eu estou criando uma narrativa na minha cabeça que me dê controle? Se for controle, você para, solta, deixa esse sistema rodar. E você tem que tire momentos do dia para você pensar. A intuição e a conexão divina, elas só entram no silêncio da mente. O vazio, na verdade, é uma forma de conexão. O silêncio, a profundidade. Lembra do oceano? Lá no fundo, no mais fundo possível, lá na profundidade, ele é silencioso. E você deve construir sua segurança não no que você tem ou o que você sabe, mas em quem você é. Lembre-se sempre que você é parte do divino. Quem não é seguro de si sempre teme. Quem é seguro de si não teme o diferente, não teme a mudança e não teme a opinião alheia. Desculpa por esses gaguejos, é muito tempo falando rapidamente e seguido, mas é porque esses vídeos aqui são sempre sem cortes. E lembre-se sempre que sua mente é um excelente servo, mas é um péssimo mestre. Tamo junto e vamos pro próximo vídeo.